So it looks like we'd probably be good to get started. Go ahead, Eva. Thank you. Boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um webinar da USAID em parceria com a SAP Intra-Health. Este webinar tem como título a elaboração do orçamento. Para perguntas, tem uma barra, vão encontrar uma barra embaixo, podem lá colocar as perguntas que podem ter ao longo da apresentação. No entanto, as que não pudermos responder neste webinar, abriremos espaço para que possam enviar por um link. 30 minutos antes do final do webinar, terá um pequeno questionário que diríamos ou solicitamos que possam preencher. Esta e mais outras apresentações estarão disponíveis no website da Intra-Health, o link está aqui embaixo. E será enviada igualmente aos participantes deste webinar. Eu vou fazer, parar a partilha do meu ecrã para possibilitar a visão. A USAID, a quando de abertura de qualquer financiamento, põe disponível duas formas de aplicação. Uma delas é a solicitação de candidaturas, comumente sabido que é Request for Application, e a segunda é a declaração anual dos programas, também comumente chamado de Annual Program Statement. Nessas duas solicitações, a USAID descreve quais são os requisitos ou as instruções que devem seguir em termos de modelos a serem usados para a submissão da vossa proposta, em termos do limite de páginas, qual é o tipo de fonte, os seus tamanhos, qual é a moeda de submissão e as taxas de câmbio, para além de outros requisitos bem detalhados. Para qualquer questão, existe sempre a figura do oficial do contrato. Esta pessoa está para apoiar as organizações que se mostrem interessadas em aplicar em qualquer uma dessas vias, e para isso podem sempre entrar em contato. Alguns projetos ou programas a USAID financia para uma área específica de uma organização, por exemplo, inserida no seu plano estratégico, e para outras é um projeto já de 1 ou 2 anos para responder a um determinado objetivo preconizado na USAID. Para o Annual Program Statement, neste tipo de solicitações, são várias abordagens que a USAID tem e pode não somente usar uma, mas mais do que uma organização para poder atingir um objetivo específico. Esta aplicação normalmente é feita por meio de publicação, fica aberto por um tempo específico e já vem lá preconizado o prazo limite, tanto para a primeira opção, que é a solicitação técnica, como para esta, sempre vai lá estar descrito o limite de submissão e, igualmente, os requisitos necessários para que possam aplicar. O orçamento. Para a USAID, o orçamento é um plano financeiro de um projeto ou programa, e esse plano financeiro
estão lá descritos as atividades, as despesas e por aí fora, que a organização, ou pequena ou não, irá fazer uso no âmbito do contrato firmado. Cada projeto, cada programa tem lá descrito as suas categorias e subcategorias. Neste caso, este plano financeiro é esta previsão de despesas que a USAID solicita e aprova no âmbito da assinatura de um contrato. Ao desenvolvermos um orçamento para a USAID, existem itens que nós temos que ter em atenção e particularmente é importante que os detalhes estejam lá descritos de forma adequada. A maior parte das organizações pecam ao inserir muita informação no orçamento, mas a linhagem que a USAID pede é que sejam objetivos, claros e sucintos. Então, possamos inserir os detalhes adequados no orçamento. Alocação de custos por atividade. Sabemos, nós já definimos previamente, quando estamos a submeter a solicitação técnica no âmbito de uma área ou setor, pode ser saúde, HIV, crianças órfãs vulneráveis, educação e por aí fora, nós já sabemos quais são as atividades que pretendemos realizar durante esse período do projeto ou programa. Então, é sempre bom colocar lá os custos por atividade e fazer a descrição precisa do que vai ser gasto durante esse projeto ou programa. A área geográfica é importante lá inserir, porque vamos lá dizer onde é que, por exemplo, as atividades escritas no ponto anterior, onde é que vão ser realizadas, se vai ser em Maputo, se será em Cabo Delgado e por aí fora, tem que estar lá descrito. Fazemos isso porque é mais fácil fazer o controle orçamental ao dividirmos o orçamento por área geográfica. Pode ser a nível nacional que vamos ter em termos do sumário do orçamento, mas teremos o detalhado. O detalhado vai ter por província, vão estar lá descritas todas as despesas incorridas nessa província, as atividades e por aí em diante. Nos últimos vou dizer 3, 4 anos, a USAID vem se ficando muito na questão de gestão de performance. É importante que não só saibamos gerir, orçar, gerir e implementar, mas também possamos fazer a gestão de performance, saber quais são os resultados que nós estamos alcançando no âmbito desse projeto ou projeto. Para isso, é sempre bom que a organização consulte, tem aqui o CFR, que é o Code Federal Regulation 231, em que cada organização pode ir lá ao website, é o www.cfr, tem mais à frente o website, e ver quais são os parâmetros inerentes à performance management. Incluir os 10% de minimis. Já falamos de minimis no webinar anterior, podem fazer uma visita para ir no detalhe. É importante inserir aqui o 10% logo a quando da realização ou da elaboração do orçamento, porque se não tivermos em conta estes 10% dos custos diretos do projeto ou programa, corremos o risco do projeto ser aprovado e não terão outra oportunidade de fazer ou pedir esse valor e só estarão abertos se tiverem um outro projeto com a USAID. Importante ter em conta os princípios de custo. Quando falamos de princípios de custo, estamos a falar do que é permitido, o que é razoável e o que é alocável. Assim sendo, é sempre bom saber o que é as despesas que estamos a descrever no orçamento, se estão dentro desses princípios de custos. Como preparar o orçamento? A maior parte das organizações com as quais a USAID trabalha são não governamentais, não tem qualquer fim lucrativo. Assim sendo, podemos sempre consultar ao detalhe quais são os requisitos ou qual é o padrão para este 2 CFA 200.400. O website que havia feito menção anteriormente é este, www.icfa.gov, mas também podemos ter outro detalhe no www.usaid.gov.
Existem três tipos de orçamento, logicamente, que quando, ao submetermos quer o APS, quer o RFA, o orçamento vai vir desta forma. Será um único orçamento, onde teremos um sheet de resumo, teremos um sheet detalhado e teremos a parte narrativa. O resumo serão as categorias mãe, que nós todos podemos saber quais são as categorias mais, vai ter lá os valores totais, e temos o detalhado. Normalmente o detalhado, o orçamento resumo vem como resultado do detalhado. Nós iniciamos a elaboração do orçamento pelo detalhado, onde colocamos lá as categorias mais e as subcategorias, os seus valores, custos unitários, e fazemos a descrição narrativa. Nessa descrição narrativa, nós colocamos lá o que é que descreve cada custo, por cada linha, e termos a noção que vamos colocar o detalhe. Volto a reiterar que muito detalhe às vezes chega a atrapalhar no âmbito da submissão da vossa proposta. Então, o detalhe é garantir que sejam objetivos, que a informação que esteja lá é facilmente compreensível e saber de qual forma estão a ser gastos para facilitar o processo da avaliação da USAID e eles mesmos terem noção de como vão fazer o uso ou gastar os fundos da organização. Este é um exemplo de um orçamento resumo, mas este já apresenta as categorias mais. Se forem a ver aqui na primeira coluna, tem as nove categorias mais, e visto pelo número de anos, isto pressupõe-se que seja um projeto. A segunda coluna temos ali os valores do que a USAID disponibiliza para cada linha orçamental, e temos a segunda, que é do cost share. Cost share por quê? Conforme mencionei, acho que no princípio, alguns projetos que a USAID firma com as organizações é para responder a alguma área do plano estratégico da organização. E por ventura ou benesse, essa mesma área está sendo financiada por um outro doador. Então, esta coluna é para possibilitar que para aquela área específica, para além dos fundos da USAID, a organização também está a receber fundos de uma outra organização, e é sempre bom fazer a descrição dos valores cá descritos, porque isto facilita também no processo da monitoria orçamental e no final no processo do reporte. Por quê? Para que a USAID tenha certeza que não estejam a imputar custos acima do que estava previsto no orçamento. Então, sabendo que para a linha A o limite máximo é B, é C, desculpa, e tem para aquela linha um cost share, tem fundos adicionais, é mais fácil fazer essa monitoria e fazer esse ajuste ao longo da execução orçamental. O orçamento detalhado vem as subcategorias. O exemplo anterior vê lá as categorias mais. Cada categoria mãe tem as suas subcategorias e é importante fazer a sua descrição. O detalhe deve ser consistente. Isto é, temos que ter um padrão, não podemos fugir muito ao padrão, por isso é que quando do pedido de solicitação técnica vem lá descrito os requisitos, o que é que deve ter, qual é o modelo de Excel que deve ser submetido, como é que deve ser feito em termos de moeda, aquilo que fizemos menção, então tem que estar lá detalhado, as quantidades, o custo e o valor, o subtotal e automaticamente o valor total da categoria. Este é um outro exemplo do orçamento detalhado. Se forem a ver aqui, tem a primeira linha, que é o personnel, e temos a subcategoria A, Project Management, onde tem essa descrição dessas funções. Temos aqui o gestor de programas, temos o oficial de programas, temos o oficial médico, temos o oficial de educação. A segunda coluna vem as unidades. Aqui vem day, que é dia, no entanto, normalmente nós colocamos mês e colocamos o valor unitário. Então, tem aqui para o ano 1, quantas unidades seriam? Neste caso, vamos para o gestor do programa, são 260 unidades, e temos para o ano 1 um valor total a ser gasto,
prevê-se gastar de $75.000 em termos salariais para esta posição. E no que concerne ao orçamento narrativo, tivemos aqui no exemplo que é do personnel e temos lá aquelas posições descritas. Vamos dar aqui o exemplo que é este do oficial do projeto, onde vem aqui o detalhe que falamos de ser sucinto, ser objetivo. Para este exemplo, vem aqui que o gestor de programas é expectável que atribua 100% de tempo ao projeto. E tem aqui o oficial de programa também 100%, normalmente todos eles 100%. Mas existem alguns staff ou pessoal do projeto que não está lá a 100%. Então, é importante deixar claro ou detalhar que este pessoal não estará a 100%, mas estará a 50%, estará a 20%, exatamente para garantir a monitoria orçamental. Sabemos que estamos a pagar salário, por exemplo, de uma outra posição que não está aqui descrita, que é do contabilista, e no orçamento vem 50%, mas no ato da execução está sendo imputado diretamente 100% a USAID. Isto é uma avaliação que se faz e pode-se pedir que se faça as realocações ou as correções necessárias no âmbito da mentoria que os oficiais de contrato têm feito às organizações após a assinatura ou implementação das atividades. As categorias de custo se subdividem em uns diretos e uns indiretos. Os diretos são aqueles que são realmente diretos imputáveis ao projeto, ao programa, e devem ser mensuráveis, isto é, nós devemos ter a noção do que é que está-se a fazer. Nesta categoria põe-se mais despesas relativas ao projeto, estamos a falar do pessoal, estamos a falar do subacordos, treinamento, atividades e por aí fora. Os custos indiretos são aqueles custos que não são incluídos diretamente, mas que concorrem para um propósito da organização, isto é, a renda do escritório. Numa organização, organizações, por exemplo, locais que recebem fundos, quando do pagamento da renda, imputam de forma separada, dependendo de qual for a contribuição, qual é o percentual de contribuição do doador. Então, colocamos a maior parte dos custos indiretos nesta categoria. Para os custos indiretos, estava a descrever no slide anterior, mas está aqui o detalhe, estão cá descritos o custo com pessoal, que pode ser chave, e outro, custos dos benefícios, as viagens, os treinamentos, os equipamentos. Os equipamentos, quando falamos de acima de $5.000, são os major. A USAID põe esses como os major equipments, e normalmente são os que têm custos igual ou acima de $5.000. Temos as aquisições abaixo de $5.000, temos os subacordos, outros custos indiretos que não se enquadram em nenhuma dessas acima descritas, e temos os custos indiretos que, conforme disse, é sempre bom colocar quando da elaboração do orçamento, e não vai mais do que 10%. O pessoal-chave, ao prepararmos o orçamento para o pessoal-chave, devemos distinguir o pessoal-chave dos outros membros da equipe, que são os outros chave, o pessoal de suporte e por aí em diante. Nesta categoria, temos que ter noção de quem, não é? Há casos em que não tem o nome, então colocamos TBD, que vai ser contratado, não é? Colocamos a função ou a posição da pessoa, tem que ter lá descrito se a pessoa vai ser contratada meramente no âmbito do projeto ou programa, isto é, um contrato eventual ou efetivo, e o tempo que vai alocar ao projeto. Não é porque está sendo contratado ao projeto que será 100% pago. Pode ser um eventual que vai responder a várias outras necessidades dos outros doadores dentro da organização, dentro do projeto. Então, para além da efetividade ou não do
do pessoal, devemos lá colocar também se estará a ser 50, 20 ou 10%. A questão de se o pessoal para aquela linha ou para aquela posição será estrangeiro ou local, como bem sabemos, os benefícios, não só os benefícios, como os requisitos são diferentes, quer para o pessoal contratado a nível local, como para pessoal contratado fora de Moçambique. Então, é importante deixar lá claro se para essa posição que estão a colocar no orçamento, será contratação local ou estrangeira, colocar o salário bruto do pessoal-chave e quando insisto muito em falar a questão do percentual, exatamente isto é importantíssimo e sempre vai ser requisitado por causa da monitoria. E, neste sentido, para além desta questão, isso vamos já falar a seguir, tem a questão dos benefícios, mas posso falar mais adiante a questão dos benefícios que nós tivemos no slide a seguir. Devemos, nesta categoria, abrirmos uma outra linha embaixo, porque tem um pessoal-chave, depois tem um outro tipo de pessoal, e colocamos questões se será um pessoal técnico, profissional, de apoio, de administrativo, se é pessoal-chave ou não. Também para esta categoria é importante colocar o tempo que o pessoal estará presente no projeto. Quando falamos de realizar pesquisas de mercado, isto é um ponto que colocamos só para ter essa informação. No entanto, ao ser aprovado o projeto, os valores já estão lá descritos. Existem apoios ao plano estratégicos e isso, né, não se aplica aqui ao caso, onde a organização já tem uma tabela salarial e não pode se fugir muito. Mas para projetos ou programas já tem limites, já tem tetos em que para certas posições só podemos aceitar até X para esta linha, para esta posição até Y, e é nesse sentido. Os benefícios adicionais. Falei do INSS, mas aqui não entra somente o INSS. Algumas organizações têm a política do 13º, também tem a política do pagamento de assistência médica medicamentosa. É importante deixar claro aqui. O que tem acontecido é a organização não tem este tipo de benefícios, e quando está a submeter a proposta para ser aprovada, já colocam lá o 13º, já colocam a assistência médica. Então, deixo aqui como uma atenção que não podem ir contra aquilo que está descrito nos vossos manuais. Se o manual assume a presença de 13º, a presença de assistência médica e medicamentosa, podem lá colocar, mas pode ser renegociado ou auxiliado, dependendo do qual for o teto para esse projeto, dizer que não tem mais e retira-se, mas se não está no vosso manual, aconselho-vos a retirar. Outro benefício são indemnizações. O que prevalece é o que está aplicável na lei laboral, é o que nós normalmente seguimos, é o que está aplicado na lei laboral. Mas se tiver uma outra política no vosso manual dos recursos humanos, onde diz que para além de o benefício é melhor, segundo a lei, se o benefício descrito na organização transcende ou é melhor do que está na lei laboral, vamos pela lei laboral, vamos pelo manual da organização. Se for o contrário, temos que seguir o que a lei laboral descreve. E deixar lá claro, por exemplo, se tiver ou decidisse que tem que se pagar a indenização, pôr-se lá o percentual, ir colocar o artigo ou o ponto, a cláusula do vosso manual que afirma que é assim que deve ser, tem que estar lá aqui, e garantir que tem que deixar disponível esse manual em caso de consulta. A USAID pode querer ou pode perguntar, está a dizer que vamos pagar, temos que pagar, por exemplo, 10% de indenização no âmbito de A ou B. Então, e a USAID questionar o porquê, porque está no nosso manual, a USAID vai solicitar. E deixar claro, não vai ser manual em Word, terá que ser o aprovado em assembleia pelos membros da organização. Vamos passar para a segunda categoria, que são as viagens, que tem sido o calcanhar de Aquiles para uma parte das organizações, porque
Primeiro, a forma de descrever as viagens é um bocadinho mais, posso pôr entre aspas, estranhas, mas aqui nós temos que ter em conta aquilo que é o básico. Se a viagem vai envolver um transporte aéreo ou terrestre, ou se será comboio por aí fora, temos que colocar no orçamento. Temos que colocar a origem e o destino. Por quê? Para garantir, para quem é da administração e finanças presente aqui neste webinar, sabe que nós podemos, com base na distância da origem do destino, calcular os per diems e por aí fora. Temos que lá por descrever se a viagem vai ser nacional ou internacional, colocar quantas pessoas vão viajar e quantas vezes vão viajar no âmbito de qualquer atividade e propor o número de dias e os respectivos horários. É importante horário, sim, porque submetemos o pedido de adiantamento para uma viagem e por alguma forma o trabalhador diz que eu quero sair numa determinada hora, mas vamos ver lá no orçamento que não, aqui vem especificado que o horário é este, até máximo este, então não podemos ir contra. Isso é para garantir que possamos seguir ao mais detalhe no âmbito da execução, no âmbito da implementação do programa, que estamos a fazer de forma correta. Porque a posterior teremos que reportar, e ao reportar a comparação vai ser feita entre o orçamento aprovado e o que realmente está a ser reportado. E a proposta dos destinos, temos que dizer para onde é que vamos, se vamos para Maputo, se vamos para Beira, então temos que lá colocar qual é o destino da viagem. O per diem, este também tem sido um calcanhar daqueles para as organizações, porque estamos a tentar ter fundos da USAID e para per diem, como todos querem motivar, entre aspas, alguns, colocam valores de per diem que não sejam razoáveis. E isto volta para o que falei anteriormente. Existe um manual de recursos humanos, existe uma política aprovada de viagens na organização, então existe lá o valor do per diem em cada organização. São esses valores que devem ser colocados no orçamento. Temos que ter em conta também, para além do per diem, colocar o alojamento, e para além disso, temos que ser consistente com o que está plasmado nos documentos normativos da organização. Se diz que o per diem são 1000 meticais e, por exemplo, só começa a contar depois de 40 horas, se atingir 6 horas ou 8 horas, é isso que nós devemos colocar lá no detalhe do narrativo. Colocamos ali como valor unitário do per diem 1000 meticais, quantas vezes serão, por exemplo, 10 vezes 1000 meticais, quantas pessoas, 5 pessoas, colocamos os horários, destinos que descrevemos do outro lado, então temos que deixar lá claro para que saibamos depois como fazer a monitoria. Se precisarem de mais detalhes, tem aqui o Mandatory Send Provision e também o Code Federal Regulation. Podem ir, conforme partilhei, a posterior vamos mandar este slide e poderão ter acesso a esta informação. Treinamentos. Devemos sempre, ao elaborar ou estivermos na categoria de treinamentos, colocar o número de participantes, o número de dias, o local de realização, o facilitador, se será um ou não, e seus custos, isso se envolverem custos. O fato de termos facilitadores, há algumas organizações em que fazem algumas formações, em que são os próprios oficiais de programa ou de capacidades ou que facilitam essas formações. Se não for o caso, se para aquele treinamento específico precisam terceirizar, contratar um facilitador, que seja cá descrito a quantidade, não é? E o custo envolvido para este facilitador. Temos que colocar os subsídios de transporte e per diem, se aplicável, ter atenção que ao fazermos
a descrição do número de participantes, temos que ter em conta os participantes locais, isto é, se, por exemplo, vamos realizar a formação em Maputo e vamos chamar alguns participantes de outras províncias, logicamente que para os participantes de Maputo não terá acesso ao subsídio, ao per diem, mas podem ter ao subsídio de transporte, dependendo do local de realização, vão precisar de se deslocar e não terão alojamento, porque vão voltar para suas casas. Então, temos que ter a certeza que os participantes que estamos cá, o número de participantes que estamos cá a descrever, vão se beneficiar. O que tem acontecido, comumente vejo ou que temos nos deparado, é se colocamos um total de 50 participantes, já colocamos o número de dias para todos eles, colocamos também o subsídio de transporte para todos eles e, quando da realização, estamos a pagar per diem a todos eles, enquanto que, na realidade, não é assim que deve ser. O que deve ser é, se o treinamento está sendo realizado em Maputo e temos alguns participantes de Maputo, um e outro benefício serão atribuídos a esses participantes, mas não todos, porque estou em Maputo, não vou receber acomodação, eu vou voltar para a minha casa, não vou receber per diem, porque também estou a beneficiar, posso receber subsídio de transporte, mas não vou receber per diem, porque estou a me beneficiar da alimentação na formação. E este ponto, vou levar mais um bocadinho de tempo, porque isto já na prática já torna-se um tsunami. Por quê? Para os participantes fora do local ou que estão distantes do local da realização, o que as organizações têm feito é dar o per diem a 100%. E sabemos que existe um percentual de divisão no per diem. Se estamos a dar alimentação a quando da realização do treinamento, temos que fazer dedução. Se estamos a dar o lanche, né, o almoço, temos que deduzir. Se estamos a dar o pequeno almoço, se normalmente o pequeno almoço é disponibilizado na acomodação, a maior parte das organizações a nível nacional, do sítio onde acomodamos, já vem com o pequeno almoço incluso, temos que fazer a dedução. Então, este detalhe, esta análise pode-se fazer aqui, mas se escapar-se, a quando da execução, temos que ter o cuidado, porque ao submeter o termo de referência oficial do programa ou qualquer outro técnico submete o termo de referência para a realização do treinamento, o técnico ou o gestor, os aprovadores ou os que processam devem ter atenção todos esses detalhes para que não possamos fugir daquilo que são os princípios de custo plasmados pela USAID. Para além disso, tem aqui o aluguel de sala que deixei passar, mas está aqui descrito. Equipamento. A categoria de equipamento, descrevemos de equipamentos para bens igual ou acima de 5 mil dólares, e todos os equipamentos médios precisam ou requerem aprovação da USAID. São, como exemplo, aqui os veículos motorizados, estamos a falar de motas, carros e por aí em diante, e já tem aqui, colocamos em uma cor diferente, que independente do custo, podemos dizer que não, vamos comprar motas de 50 cilindradas e o preço não chega a 5 mil dólares. Não vamos pedir aprovação, não. Tem que pedir aprovação, tem que preparam, não, instruem todo o processo de procurement, faz a comparação de preços, prepara-se o relatório do comitê de avaliação e, tendo toda essa informação aprovada dentro da organização, preenche o formulário de requisição da aprovação da USAID e submete-se para aprovação. Não façam pagamentos antes de terem a aprovação da USAID. E está claro, independente do custo, preparem todo o processo de procurement, submetam à USAID, somente após do aval positivo é que podem fazer a aquisição. Se tiverem um negativo, não podem seguir com a aquisição. E mesmo tendo negativo, a USAID irá descrever as razões de ter sido negado ou ter sido declinado. E tem aqui a necessidade de justificar o equipamento.
Isso entra na emoção, vou falar em questões de emoção. Alguns gestores ou algumas organizações, ao saber que vão receber fundos da USAID, esta é a nossa oportunidade de comprar um carro, esta é a nossa oportunidade de comprar um gerador, esta é a nossa oportunidade, e colocam no orçamento. Não. Temos que pôr orçamentos que serão para fins do assumindo também que no final do projeto, esses bens vão ter que ser inventariados, submetidos à USAID, a USAID toma a decisão do destino dos bens. Então, temos que justificar a necessidade de equipamento. Não é porque a organização hoje está com uma necessidade de comprar uma viatura ou um carro ou uma motocicleta, vamos aproveitar esta solicitação técnica, vamos colocar lá o carro, vai ser declinado, porque a primeira questão é: para que vai servir esta viatura? Por que precisam do gerador? E se a justificação não for plausível, logicamente terão que cortar do orçamento. Este ponto, esta categoria de orçamento, permite-nos partilhar aquilo que são os produtos não elegíveis no âmbito da elaboração do orçamento. Existem produtos que a USAID, em qualquer circunstância, aceita ou permite a sua inclusão no orçamento. Tem aqui descrito quais são esses produtos e é importante que as pessoas envolvidas na elaboração do orçamento tenham noção desta lista e não podem lá colocar. Existem particularidades e especificidades, sim, em qualquer processo de elaboração do orçamento, mas antes da inclusão existe o oficial do contrato ou a pessoa designada no âmbito do processo para a submissão da solicitação. E sempre bom perguntar, questionem, porque há um e outro orçamento que a organização pode achar que não está ou não se enquadra em nenhuma dessa lista, mas que no final do dia é proibido, não pode, então que questionem antes, e principalmente quando se trata de equipamentos de vigilância e esses de luxo e de aborto, que é o mais comumente aparece, então é sempre bom ter a certeza de que não estão a colocar produtos não elegíveis no orçamento. Mas, tirando os não elegíveis, tem os restritos. Aqueles que a organização vai precisar para desenvolver ou implementar as atividades. Esses restritos podem ser sim incluídos, mas vão precisar sempre da aprovação prévia da USAID. Conforme falei, vão instruir o processo de procurement com base no plasmado no vosso manual de procurement ou na vossa política de procurement. Vão seguir todos aqueles trâmites, ter o processo instruído com toda a documentação pertinente, cotação, mapa, relatório e por aí em diante, preencher o formulário e submeter para aprovação. Em nenhuma circunstância podemos adquirir sem ter esta aprovação que aqui avançamos. Então, a melhor pessoa para vos apoiar ou vos guiar nesse processo é o oficial do contrato. Então, deixo aqui a minha recomendação, que sempre façam, tenham cuidado de questionar em caso de dúvida ou de esclarecimento. Algumas especificidades, né? Algumas mercadorias, né? Não serão ou podem não ser reembolsadas pelo USAID. Então, é sempre bom a organização procurar junto do website o que é que pode e o que é que não pode. E se de alguma forma, por exemplo, quando estamos a fazer o procurement, a maior parte das organizações que há presentes recebem fundos da USAID. Quando estamos a fazer a aquisição, nós temos que fazer aquela consulta do OFAC ou do SAM. Isto vai permitir que tenhamos a certeza que nós estamos a adquirir, primeiro, não produtos não elegíveis. Segundo, nós estamos a adquirir com fornecedores que têm ou têm algum um problema, uma questão, e estão proibidos de receber ou fundos da USAID. Então, é sempre bom ter o cuidado de fazermos esse pre-check. Tem a questão do código geográfico, que não está especificado, e normalmente é para nós africanos
não se encontra, e se isso acontecer, podemos usar este código autorizado, que é o 937. Quando o valor total de uma aquisição for avaliado em $250.000, esse código, depois tem um erro aqui, é o 935, mas, volto a reiterar, consultem antes o oficial do contrato antes de fazer qualquer tipo de aquisição. Existe esta lista atualizada dos países com seus dentro do código geográfico e podem sempre consultar, tem o ADS 310, isto podem encontrar no www.usaid.gov. A outra categoria de custo direto é o subacordos. As organizações não têm incluído os custos concernentes a subacordos. Então, ao elaborar o orçamento, por favor, preencham a lista de organizações com as quais irão trabalhar no âmbito desse projeto ou programa. Cada organização terá que ter um orçamento detalhado, tem que estar separado tudo aquilo que falamos anteriormente em termos do orçamento resumo, o orçamento detalhado, o narrativo, a descrição também deve estar patente no orçamento dos subacordos. Devemos, como organização, o Prime, não é, que vai receber fundos, colocar os 10% também dos de minimis, dos custos indiretos nesses orçamentos a serem elaborados, e nesta questão também devemos ter o cuidado ao elaborar o orçamento, colocar os custos referentes a consultores ou alguns contratos independentes que a organização possa ter. Esta questão da consultoria também devemos ter o cuidado de inserir a nacionalidade. Algumas consultorias só conseguimos encontrar pessoal capacitado fora e para outras encontramos tanto fora como internamente. Então, temos que ter a capacidade de escrever se para esta consultoria específica a necessidade será local, existe no mercado pessoal para responder a esta necessidade ou não. E separar também, no final, a categoria de outros custos diretos. Existem alguns custos que não se enquadram em qualquer nenhuma das categorias descritas anteriormente, então tem esta categoria de outros custos diretos, onde lá vamos descrever. Mas atenção, não é colocar qualquer despesa que lhe vem à cabeça ou que a organização acha que lhe vem à cabeça. Tem que ser específicos, conforme diz, objetivos sucintos. Então, esta categoria dá espaço para colocar toda aquela categoria julgada necessária e que não se enquadra em qualquer uma das categorias descritas anteriormente. A questão do nível de esforço, já falamos anteriormente, que é se está aplicável para 10%, se a pessoa está lá 10%, se está a 100%. Isso também no concernente a aluguer de sala, aluguer de escritório. Também é importante colocar esse detalhe para sabermos se a USAID não está sendo imputada mais do que está descrito no orçamento. Os custos indiretos, ao termos atenção a outros custos diretos, não devemos incluir a contingência. Antigamente, os orçamentos eram colocava-se contingência que variava de 5 a 7 ou 5 a 10. Atualmente, não é permitido a inclusão de contingência no âmbito da elaboração do orçamento. Por quê? Contingência é dizer que pode acontecer alguma coisa, então, se acontecer alguma coisa, vamos usar a linha orçamental de contingência. E esta linha trazia uma dor de cabeça, não só a USAID, como também a organização, porque dava espaço para a fraude. A maior parte das fraudes eram cometidas, por exemplo, pelo meu conhecimento, na seção das atividades, nos equipamentos e nesta linha orçamental de contingência. Usavam esta linha para, por exemplo, decidir que querem pagar um almoço ou inventarem uma espécie de despesa de representação, usava-se essa linha orçamental. No entanto, deixamos claro aqui que não devemos e não é permitido colocar a linha de contingência.
Mas podemos aqui colocar, por exemplo, vistos. Falamos lá atrás que podemos contratar pessoal estrangeiro, podemos contratar consultor estrangeiro, podemos colocar aqui, falamos de publicações, falamos de correio, internet e por aí fora nós colocamos nessa linha, mas também temos que detalhar a parte da narração, temos que deixar claro o porquê de estarmos a colocar essas despesas nessa linha de outros custos diretos. Este é o exemplo, mas eu já havia dado o exemplo, que é no âmbito do aluguer de um escritório, como é que devemos imputar e deixar claro porque é que estamos a pagar. Se o aluguer são 2.000, 50% imputamos na USAID, se 20% no doador B e C. Então, este é o exemplo no âmbito de outros custos diretos que nós devemos ter em conta. E isso não se aplica para renda, mas também pode se aplicar para água e luz. Estamos a pagar energia nessa organização, está lá não só o pessoal no âmbito do projeto financiado pela USAID, mas por outros doadores. Então, temos que ter lá descrito o percentual de contribuição da USAID. Tem que estar claro que na energia, do custo previsto por mês, 10% ou 30% vamos imputar a USAID e os restantes vamos imputar a ABC. Então, temos que fazer essa análise a quando da realização e elaboração do orçamento. Os custos indiretos, conforme disse, todo e qualquer custo que não se imputa diretamente ao projeto, mas que concorre para o benefício, nós temos que ter o cuidado de descrever a questão dos custos indiretos. Isto principalmente a quando do cálculo dos 10% de mínimo. Sabe que o de mínimo vem com base no realizado. Elaboramos o orçamento, tem lá o subtotal, imputamos 10, achamos o 10% e temos o valor total. Mas quando estamos a solicitar este valor, nós temos que calcular com base no que foi realmente executado. E aqui algumas organizações pecam a não saber identificar o que são custos indiretos. Então, quando da elaboração do orçamento, deve-se fazer um exercício exaustivo, isto é, todos os envolvidos, normalmente diretor executivo, a Assembleia, os membros da Assembleia, a parte administrativa e financeira da organização, e se tiver um fundraiser também incluso, deixar claro e detalhar ao máximo os seus custos, quer diretos como indiretos, para a quando do ganho ou de recuperar esses 10% estejam claros, porque não é somente dizer que não, o valor está ali, nós executamos X, a nossa contabilidade está a dar que a execução para a USAID, por exemplo, são 102, vamos imputar 10. Não. Tem que ter a documentação de suporte que afere que aqueles 10% realmente são reais, que os custos diretos são os reais e, igualmente, os custos indiretos cobrados no âmbito do projeto. É importante vermos, já falamos do que os princípios de custos, mas também é importante ver a questão dos custos alocáveis. Já falamos dos 10% de mínimos, não vamos voltar, e se quiserem mais detalhes, podem também ir para esses dois websites e ver quais custos diretos são inerentes e igualmente os custos indiretos. E com base nisso, eu termino por aqui e estou aberta para questões. Por favor, Belmiro. Muito boa tarde a todos. Parabéns, Eva, por esta excelente apresentação. Vou passar agora a ler a questão que foi feita. Apenas temos uma questão, mas só para contextualização. Okay. Se tivermos ao longo do momento em que a Iva estiver a responder as questões e não puder se responder agora durante o encontro, vai-se no momento, vai-se depois colocar o rol de perguntas e respostas num documento que depois vai ser feito o upload no website que foi partilhado antes. Mas, por enquanto, só existe uma questão, Iva, que é: quanto tempo, em média, leva as respostas de pedido de aquisição do equipamento específico? E esta questão é do Sr. Malvilo.
Oh, senhor Mavil, muito obrigada. Está preconizado, não sei exatamente quando, mas o oficial do contrato, ao receber o processo, já avança há quanto tempo? Mas existe um limite máximo que agora não me vê, mas eu reitero meu compromisso de verificar e retornar assim. Mas existe um prazo limite, não podemos, eles têm um prazo de resposta assim. Só temos esta questão por enquanto. Acredito que possam surgir outras. Alguém mais tem? Pode escrever aqui no questões e respostas, Q&A. O senhor Eduardo Massaca acabou de mandar uma questão no chat e diz, falou-se de 10% de mínimos. Podia falar um pouco sobre o NICRA? Posso falar um bocadinho, mas o NICRA não está aplicado, não está sendo aplicado atualmente pela USAID. Posso ir dar-lhe ao detalhe, tem aqui o meu e-mail, deixa eu colocar aqui. Pode me mandar o seu e eu vou lhe dar todo o detalhe correspondente ao NICRA. Mas atualmente a USAID não está a fazer uso do NICRA, tudo é referente ao 10% de mínimos. Mais algumas questões? Entrou outra questão há bocado, do senhor Takaizana. Haver necessidade de retificar o orçamento, em que momento deve-se notificar o doador? Em qualquer momento pode se notificar, mas antes disso deve-se entrar em contato com o oficial de contrato. Algumas organizações têm encontros, né? Aqueles encontros dos membros da Assembleia Geral está com base no que está descrito no vosso regulamento interno, ou estatutos, ou manual, existem preconizados encontros internos. Nesses encontros faz-se a apresentação de relatórios financeiros, faz-se a avaliação da execução orçamental e é nesses encontros que se verifica se há um desvio orçamental ou não. Havendo constatado que há necessidade de fazer uma revisão, com base no relatório desse encontro, reunindo toda a documentação, submete-se o processo para o oficial de contrato, que vai vos guiar no processo da revisão, que depois será feito e aprovado. Então, a qualquer momento durante o processo, mas normalmente é feita esse processo de revisão depois do primeiro semestre do ano. Mas se a organização tem encontros, os encontros cimentais, os membros têm encontros cimentais onde faz a prestação de contas, podem fazer ou verificar esse desvio e haver necessidade de revisão orçamental. Recebemos mais uma do senhor Alberto no chat, mas antes também iria pedir aos colegas para que usassem o botão QIA para submeterem as perguntas e não este do chat aqui, que é para todos. Assim ficamos com o registro de todas as questões que foram submetidas. O senhor Alberto pergunta: o mínimo deve ser calculado sobre cada categoria orçamental ou sobre o total do orçamento? Total, mas é o total. Mas é aquilo que deixei claro. No âmbito da elaboração do orçamento é sobre o total, mas no âmbito da cobrança nós teremos que ver sobre o executado. Okay. Temos também uma pergunta do senhor Silvério Mahia e quer saber quais são as despesas fiscais, quais despesas fiscais são descontadas no 13º? O 13º é o INSS e IRPS. Também são descontáveis, não? Hoje, mais questões, colegas? Bem, Pelo aquilo,
Acredito que não havendo mais, mas se tiverem outras, receberá um e-mail automático onde serão solicitados a colocar lá as questões que podem advir depois desse webinar. Sendo assim, agradeço a presença de todos e passar a continuação de uma boa tarde. So Eva, we do have a few more questions coming in on the chat. Okay, let's continue. We do have time. Ok, vou prosseguir. Só a senhora Antônio Bembel quer saber daqui a quanto tempo serão solicitadas propostas de projetos para o pedido de financiamento. Acredito que isso, a Sheila ou o Gerson, se cá estiver, pode responder. Sheila? Sheila Fakir ou Gerson estão... Sheila Fakir. A Sheila está onde? Já está, Sheila. Ok. Desculpa, eu estava mesmo a sair de um outro encontro, estava em 2 encontros em simultâneo. Pode repetir a pergunta? Não percebi, desculpa. Temos uma questão do Antônio Bembel e queria saber daqui a quanto tempo serão solicitadas propostas de projetos para pedido de financiamento. Bom, isso varia. Estamos a falar de quê exatamente? Estamos a falar dos follow-ons, de algum projeto em particular, ou estamos a falar de modo geral? Acredito que estejam a falar de um modo geral. Bom, exatamente, isso varia bastante e eu não tenho uma informação certa agora. E se calhar, se a pessoa der uma ideia de que área é que tem interesse, eu poderia procurar saber. Mas por agora acho que é só isso que eu consigo dizer. Obrigada. E acrescentando para essa pergunta, podem colocar no e-mail automático e eu vou entrar em contato com a Sheila e ela poderá partilhar e facultar e enviaremos oportunamente. Ok. Temos também uma questão do Sr. Idelson, dos Felizardos, e gostava de saber sobre os custos indiretos. À medida em que está-se a elaborar o orçamento, quando é que devem ser considerados os custos indiretos? À medida que estamos a elaborar o orçamento, ao elaborarmos o orçamento, temos todas as atividades ou aquelas categorias lá descritas. E lá naquelas categorias temos que saber identificar quais são os custos diretos daquela categoria. Tendo isso, faz-se uma espécie de cábula no orçamento e faz um detalhe. Eu normalmente faço um detalhe por cada categoria e ponho lá descrito os custos diretos lá presentes. E mesmo faço para os custos indiretos. Por quê? Se não fizermos já quando a elaboração do orçamento, à medida que formos implementando o programa ou o projeto, corremos risco de, primeiro, não ter o valor ou a descrição real de todos os custos indiretos, o que vai implicar que a organização perca dinheiro, não é? No âmbito da solicitação ou de recuperar os 10%. E segundo, pode ser que a organização faça a descrição de custos diretos que não fazem parte ou não se aplicam àquela categoria orçamental. Então, esse exercício de elaboração de orçamento foi importante partilhar exatamente para que a organização, desde o início, possa definir todos os itens necessários no âmbito da execução do programa. Se eu, ao elaborar o orçamento, já tenho descrito quais são todos os custos diretos para cada categoria e todos os custos indiretos para a categoria, é mais fácil quando estiver ter execução orçamental, por exemplo, dos 3 meses, ter o total das despesas, ir fazer o check e verificar, ter a soma total, tira os 10% e transfere esse valor para a vossa conta mãe da organização. Então, esse exercício eu recomendo que seja feito a quanto da elaboração.
todos lá envolvidos, especialmente o pessoal core e o pessoal de direção esteja lá envolvido, para não incorrermos o risco de, por uma questão de sustentabilidade, não corremos o risco da organização imputar 10% de um valor, enquanto podia ter muito mais, porque não soube identificar os custos indiretos ou não teve tempo de identificar os custos diretos e indiretos no âmbito do projeto. Ok. O senhor Armindo Adelino queria saber os benefícios, neste caso assistência médica ou seguro médico. O valor de indemnização é justificado mediante as despesas ou o valor é transferido para a gestão da organização? Mediante despesa. Mediante despesas. O senhor Silvério Maia queria saber se a USAID, nas suas categorias de custos, se contempla água e chá. Não. 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 Se for água, é aquela água da torneira que pagamos a fatura, o chá não. Não tem, já não está sendo incluso. É aquilo que eu estava a dizer, antigamente usavam a linha de contingências para se comparar esse tipo de despesas e atualmente não. Não está incluso no orçamento, não. O senhor José Maria queria saber se desconta-se o INSS, como é que vai se canalizar, visto que o ano tem 12 meses? Coloca-se no sismo outros rendimentos. Para quem prepara o sismo, entra no sistema sismo, para ler, quando for a preparar, coloca o rendimento mensal bruto e depois tem uma linha aberta, uma janela aberta para outros rendimentos. O senhor Pedro Felizardo quer saber se a USAID aceita propostas de projetos não solicitadas. Sheila, pode responder? Sim. Existe um departamento específico que recebe estas propostas, avalia e obviamente, se estiver alinhado aos objetivos ou perspectivas da USAID, sim. O mais importante é que se prepare o desenho dessa proposta e se submeta. Posso depois passar-te o contacto do setor e das pessoas com quem os parceiros podem contactar futuramente. Sim, muito obrigada. Obrigada. Acho que a próxima do Aniceto é relacionada com a que a Sheila acabou de responder. O senhor Aniceto perguntava assim, para projetos, por exemplo, de uma associação, que uma associação tem em vista e pretende pedir um financiamento, se existe um período adequado para submeter. E qual é o posicionamento da USAID a respeito? Acredito que seja similar à outra pergunta. Sim, não existe um período específico para tal, não é? O que se calhar podemos fazer é, para além desse contacto, posso depois partilhar um espaço onde a USAID tem publicidade, estas oportunidades, e para que os parceiros possam sempre pesquisar e ver que oportunidades é que estão disponíveis, ok? Seguindo, o senhor Silvério Maia queria saber, na linha de assistência médica e medicamentosa, no local onde há falta de instituição legal, como poderá se proceder para se beneficiar? Existe a linha de seguro. Ok. E é recomendável que as organizações tenham ou firmem contratos de seguro, quer para o pessoal, bem como para equipamentos. Falamos de equipamentos acima de 5 mil, igual a $5.000, então é recomendável, é expectável que as organizações façam seguros. Sr. Jorge Omar pergunta se durante a auditoria verificar-se que houve desvio da aplicação, será que a USAID pode suspender os fundos? Sim. A USAID tem tolerância zero à fraude.
pode sim suspender até que se realize uma investigação. Após essa investigação, concluir-se que realmente houve fraude, suspende-se, tanto que uma das cláusulas no âmbito da assinatura do contrato é que pode rescindir o contrato ou cessar o contrato em causa de fraude. Então, sim. O Sr. Francisco Monte quer saber se no âmbito da pandemia a USAID aceita o custo do teste da Covid-19 para os colaboradores. Se for o caso, qual é a rúbrica do orçamento em que se pode enquadrar? Sheila, acho que tu és a melhor pessoa para responder. Porque esta despesa é uma que não está prevista. Por exemplo, algumas organizações, por exemplo, já estão a implementar, mesmo tendo este webinar, então, alguns custos, não é? No âmbito do Covid estão a ser satisfeitos, mas depois a Sheila pode secundar, antes de satisfazer essas despesas, é sempre bom fazer uma consulta e, entre aspas, vender o seu caso, explicar o porquê de quererem fazer os testes, o porquê de quererem adquirir os kits, por exemplo, estão a fazer uma formação ou têm previsto uma formação para uma atividade e temos que salvaguardar as regras de prevenção. Então, pode-se incluir no orçamento ou nessa despesa desse treinamento kits de Covid, como máscara, álcool gel. Mas, visto que não estava previsto, desculpa a redundância, não estava previsto no orçamento, antes de incorrerem na despesa, consultem o oficial do contrato. A Sheila pode depois acrescentar, mas é sempre bom consultar antes, porque existem despesas que não previstas, mas que podem ou influenciam no resultado final. Então, o oficial de contrato está lá, existe para poder clarificar. Sheila, se tiver algo a acrescentar, por favor. Iva, para já, eu tenho a mesma informação, tudo depende, na verdade, do orçamento, depende da negociação que estas organizações têm com o seguro de saúde. Não creio não creio que assim, no meio da implementação, se submeta um pedido ao USAID para tal fim. Então, tem que se fazer uma negociação mesmo. Se a organização tem um seguro de saúde, então tem que negociar isto com a seguradora. Não, é outra pergunta. É no âmbito, por exemplo, kits ou testes de Covid. Mas para que fins? Tem uma linha... Exatamente. Não tem na linha, mas o projeto está a implementar a atividade. Por exemplo, surgiu esta pandemia, o Covid está aí, então há necessidade de se fazer o teste. Então, o colega questionou se pode-se fazer teste de Covid para todos os colaboradores. E eu acredito que não. Não a tua resposta é válida. Válida, sim. A tua resposta é válida. Sim. Não tendo no orçamento, primeiro devemos levar ao oficial do contrato e devemos defender o nosso caso, a necessidade. Se essa necessidade influencia nos resultados do programa, pode ser que seja aprovado. Se não defendermos o caso, vai ser reprovado, então não vão poder fazer o teste. Então, tudo depende de como é que vão levar a justificativa solicitando a aprovação à USAID. Obrigado. Temos uma recomendação aqui do Sr. Leopoldo Gove, em que pede que todos os webinars sejam em português para que permita que haja maior percepção e participação de todos. Anotado, Sr. Leopoldo Gove. Próxima questão. O Basílio Damião, esta é uma questão referente àquela outra em que falava-se de água, já acredito, e quer saber, tendo em conta a questão de saúde pública, como é que se pode ter a certeza que a água canalizada e não filtrada pode não trazer problemas de saúde aos colaboradores da organização? Basílio, eu acho que podemos ter um encontro bilateral para irmos a fundo, mas eu volto a reiterar, nos últimos anos os chás e os açúcares têm sido declinados nos orçamentos.
Então, podemos ter um outro encontro bilateral ou por e-mail para eu poder, talvez, perceber a fundo e lhe guiar em como podem garantir que tenham esses chás. Mas essa despesa não é aceite. Geralmente, a organização é que satisfaz com base naqueles 10% que vai recuperar quando da execução. Então, agora mesmo, os chás e as águas, não. Se forem chás e águas no âmbito de um treinamento, no âmbito de uma reunião, de uma formação prevista no orçamento, sim. Agora, no dia a dia para os colaboradores, não. Ok, obrigado. O senhor Silvério Maria. Qual é a variação aceita do excesso de uma linha orçamental de atividade do orçamento total? Até 10% não precisa de aprovação, mas exceder os 10% deve-se pedir aprovação da USAID. Isso para quando tratamos de consignação, isto é, variação, não é? Consignação entre linhas orçamentais, mas se exceder, sabemos que todo gestor faz a monitoria orçamental, se sentir que aquela linha está para exceder, tem que comunicar antes e tem que ter a descrição das causas, porque exceder implica que ou foi mal orçamentado, ou houve alguma despesa imputada naquela linha que não está. Então, são várias razões que podem incorrer para que aquela linha orçamental esteja acima do previsto, isto é, estar acima dos 110%. Mas até máximo 110% não há essa variação, não é problema, não tem sido problema, mas quando excede os 110%, aí sim. Bom, esta era a última questão. Apenas sobre a Basílio, Damião acaba respondendo à tua solicitação de fazerem o vosso one-on-one, o vosso encontro bilateral, que é para ir mais a fundo na questão que ele tinha levantado. Mas... Eu peço a seu Basílio, eu deixei o meu e-mail aqui no chat, então pode entrar em contato. Muito obrigada. Sendo assim, agradeço a todos pela presença, continuação de uma boa tarde, até o próximo webinar. Como é hábito, o WhatsApp irá enviar os convites, então fiquem atentos aos vossos e-mails. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigada, Iva, muito obrigada a todos pela participação. Boa tarde. Obrigado a todos. Bom resto de dia. Obrigado, Iva, pela apresentação, pela excelente apresentação. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Hi, Susan, Catherine, and Jeffrey. The webinar is finished. Perfect. Thank you so much, Eva, Belmiro, Lindsay. See you next time. Yes, thank you. Please make sure to ask Fikri to forward the Q&As. Probably they will add some afterwards, so we must keep. She must send me afterwards so I can answer. I do have some three emails here from 3 participants in regards to NICRA. I will prepare all the information and send to them. Wonderful. Thank you so much, Eva. Thanks, everyone. Have a great day. You too. Bye-bye.